Olá! Hoje apresentaremos o estudo feito sobre indicadores de doenças cardíacas. Nós representamos o grupo Carpe Datum da 11ª turma do curso de Mineração de Dados Complexos da Unicamp. Nessa breve exposição, queremos passar para vocês como estudamos os dados e como criamos modelos para conseguir alcançar o nosso objetivo. Esse objetivo é conseguir predizer doenças cardíacas com base nos status de saúde e comportamento de um indivíduo. A base de dados que usamos foi originada em uma pesquisa anual do CDC, feita por telefone. O autor do dataset fez a limpeza inicial dos dados, o que resultou em 320 mil entradas aproximadamente, com 18 variáveis, sendo que uma delas é o target, indicando se a pessoa tem ou já teve uma doença cardíaca. O maior problema dessa base é ter dados desbalanceados, como veremos a seguir. Além do target, observamos muitas variáveis desbalanceadas, algumas com menos de 10% de respostas positivas. E focando ainda nessa lista, na única que parece mais equilibrada, suspeitamos que a pergunta feita possa ter enviesado as respostas. Vemos que a base é composta de uma população bem maior de pessoas que se declararam brancas. Isso é esperado, mostra números similares aos dados sociais dos Estados Unidos, onde foi feita a pesquisa. Dando uma olhada no recorte dos dados por idade, observamos o aumento da incidência de doenças cardíacas em pessoas mais velhas. E nota-se também que na população mais jovem o desbalanceamento do target é bem maior, chegando a menos de 1% de doentes. Aqui observamos a relação de outras doenças e o aumento do risco de doenças cardíacas. Podemos notar que nas pessoas que relataram ter outra doença, a existência de doenças cardíacas é maior. Para corroborar essa afirmação, encontramos publicações que indicam que isso pode ser um efeito colateral do uso de remédios utilizados no tratamento dessas doenças. Outro ponto encontrado foi a relação da dificuldade de locomoção e pouca atividade física com o aumento da ocorrência de doenças cardíacas. Além disso, segundo os dados, o consumo elevado de álcool diminui o risco de doenças cardíacas. Mas essa afirmação nos fez duvidar um pouco da qualidade da variável. Novamente, a pergunta feita não entrega um bom dado e aí questiona com números diferentes, homens e mulheres, e uma quantidade de bebida que pode induzir ao erro. Além dessas observações individuais, queríamos também entender os dados como um todo. Mas o dataset é composto de muitas variáveis categóricas e por isso não foi possível calcular a correlação entre elas. Então calculamos uma informação mútua para entender a relação das variáveis com o target. Observamos coisas que fazem sentido, como a relação da idade e da dificuldade de locomoção com o risco de doenças cardíacas. E também vemos o outro lado, como o consumo de álcool e asma não tem um bom relacionamento com o target. Somamos essa baixa relação e as dúvidas na qualidade dos dados, decidimos omitir essas variáveis do baseline. Para o nosso baseline, escolhemos o algoritmo Random Forest. E como falamos agora há pouco, selecionamos todas as variáveis, exceto o consumo de álcool e se a pessoa possui asma. O nosso protocolo de validação envolveu Cross-Validation 5-fold. E para lidar com o desbalanceamento de dados, utilizamos um undersampling aleatório, deixando por volta de 43 mil amostras e balanceando as classes. Também fizemos busca dos hiperparâmetros, número de árvores e profundidade máxima. Os resultados apresentaram acurácia balanceada de treino de 0,77 e 0,75 para validação e teste. No entanto, também achamos importante avaliar o modelo por subpopulações e descobrimos alguns vieses prejudiciais. Por exemplo, este modelo tem um desempenho pior para classificar pessoas doentes das raças asiáticas e hispânicas, como podemos notar nas matrizes de confusão. Um outro viés prejudicial é com as pessoas mais jovens, que estão subrepresentadas neste conjunto de dados. O modelo tem um desempenho muito ruim, especialmente para identificar pessoas jovens e doentes. Observando esses resultados, decidimos focar nossos esforços em diminuir esses vieses, principalmente relacionados às diferentes categorias de idade. Para isso, elaboramos um ciclo de desenvolvimento de modelos, que iniciou com experimentação de diferentes técnicas de modelagem, análise dos erros dos modelos,
aplicação de técnicas de explicabilidade como Feature Importance e regras de associação, que culminaram na geração de modelos alternativos. Vamos olhar com detalhes como cada etapa funcionou. Na experimentação, testamos diferentes técnicas de balanceamento dos dados para corrigir a natureza desbalanceada das amostras. Nossos experimentos com mais sucesso aplicaram técnicas de balanceamento por pesos. Outros experimentos envolveram técnicas de regularização como dropout, algoritmos não supervisionados como PCA e TSNE, e principalmente Feature Engineering, para seleção de features, agrupamentos e normalizações. Para que o Feature Engineering fosse mais efetivo, sentimos a necessidade de explorar técnicas de explicabilidade que nos dão dicas de como as features do modelo influenciam as predições. Com o auxílio da biblioteca SHAP, percebemos que a idade era a feature mais relevante para o nosso modelo baseline, 2 vezes mais importante que a segunda feature mais relevante. Embora seja esperado que a idade seja relevante, aqui identificamos que seria necessário modificar o modelo para que a idade não domine tanto as decisões. Além do SHAP, testamos regras de associação para encontrar combinações de features associadas a erros de classificação do modelo. Nossa principal descoberta foi evidenciar os erros de classificação do modelo para a população idosa saudável, porém incorretamente classificada como doente. Munido dessas informações, nosso esforço final consistiu em aplicar diferentes algoritmos de classificação, visando gerar soluções mais simples ou com treinamento mais rápido. Por exemplo, aplicamos regressão logística, com o método de seleção de variáveis Stepwise Forward. E mesmo com o algoritmo mais simples, com menos variáveis, obtivemos resultados com a mesma acurácia do baseline, 0.75. Outra tentativa envolveu o uso de redes neurais fully connected. Neste caso, foi necessário segmentar a população em 3 grupos de idade para contornar o problema do desbalanceamento. Embora os resultados não sejam tão bons, com acurácia entre 64 e 74, 67 e 74, isso nos deu uma boa ideia para construir a solução final. Vários classificadores, um para cada categoria de idade. O algoritmo escolhido foi um gradient boosting e, embora a acurácia balanceada seja de apenas 66, ao observar as diferentes categorias de idade, verificamos que o desempenho melhorou para todas. Algumas em até 18 pontos de acurácia balanceada. Em resumo, iniciamos com o baseline Randall Forest, que evoluiu para uma solução mais simples com regressão logística, sem perda de desempenho, porém com o mesmo viés prejudicial para alguns grupos de idade. Após isso, evoluímos para modelos especialistas, para cada categoria de idade, e que possuem acurácia balanceada mais estável em diferentes populações, e caracterizam um modelo mais justo. Para concluir, deixamos registrado alguns aprendizados e desafios deste projeto. A principal dificuldade encontrada foi lidar com o desbalanceamento de dados. Em especial, o baixo número de pessoas jovens e doentes limitou o desempenho do modelo para essa população. Também percebemos que, para este problema, o conhecimento de domínio é fundamental. Um profissional de cardiologia nos ajudaria a identificar erros e oportunidades de melhoria mais rapidamente. Uma oportunidade que não exploramos é utilizar o conjunto de dados original desta pesquisa, o que ajudaria a aumentar a quantidade de dados e diminuir alguns vieses dessa base. Neste problema, a acurácia do modelo foi limitada pelos dados, não pelo algoritmo. Técnicas mais rebuscadas, como redes neurais profundas, não obtiveram resultados melhores. E principalmente, percebemos que a acurácia balanceada geral não representa a realidade de todas as subpopulações, e que para gerar um modelo justo, devemos avaliar soluções para cada grupo e aplicar soluções específicas, quando necessário. Só assim conseguimos entregar um bom trabalho. Obrigado a todos os professores e monitores do curso de mineração de dados complexos.